Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Spanenka. Esta é a voz do benfiquista, que se chama Rodrigo, e estou acompanhado de um sportinguista. Olá, meu nome é João. E de um portista. Miguel Rocha, como é que é? Hoje vamos falar de um tema que me entristece muito, mas que é a realidade, que é o mau rendimento do Benfica nos últimos tempos. Primeira grande questão que se impõe, e começo pelo Rocha, que é quem deve estar mais feliz no meio disto tudo, que é: o que é que falta ao Benfica? É João Félix ou isso não tem nada a ver? Eu acho que a ausência do João Félix, ele fazia diferença pela qualidade individual, mas acho que esta época o Benfica já teve jogos bons, principalmente no início, onde não sentiu a sua falta, por isso acho que João Félix não estar na equipa não é o ponto principal da quebra do rendimento do Benfica. Blanco, a tua opinião? Tenho que concordar aqui com o nosso adepto do Porto, porque o João Félix, no ano passado, naquela segunda volta incrível do Bruno Lage e da equipa do Benfica, teve um papel importantíssimo, só que este ano já houve vários jogos em que a equipa do Benfica conseguiu jogar bem e sem João Félix. Mas sim, a dupla de ataque pode ser um problema. O Benfica, que a segunda volta, o ano passado, fez uma segunda volta quase perfeita, apenas um empate, o resto tudo vitórias, mas agora, nos últimos 8 jogos, o Benfica tem apenas uma vitória. Blanco, é que se deve isto? Não estou em erro. O Benfica começou a cair de rendimento a partir do jogo com o Braga, na Luz. Depois, a partir daí, seguiu-se a Liga Europa, seguiu-se o jogo com o Porto, o jogo com o Setúbal, em que o Benfica passa de estar 7 pontos à frente para estar 1 atrás, sendo que o Porto ainda teve um empate contra o Rio Ave em casa. Isto deveu-se, eu acho que a resposta óbvia e que todos têm na cabeça pode ser devido à lesão de Gabriel, mas eu acho que não é apenas um jogador, uma individualidade que consegue alterar um coletivo assim de forma tão marcante. Miguel? Sim, eu concordo com o Blanco. Também acho que a ausência de Gabriel teve impacto, mas até vou antes do jogo do Braga para a Liga na Luz e vou até ao jogo também contra o Braga na Luz, mas para a Taça de Portugal, no dia 18 de dezembro de 2019, e acho que foi a partir desse jogo que o Benfica começou a baixar de rendimento. O Benfica ganhou, mas à rasca. No jogo a seguir foram empatar a Setúbal para a Taça da Liga, e a partir daí os jogos que ganharam, principalmente para a Liga, foi apenas pela diferença de um golo e sempre a sofrer. Isso foi um dos maiores problemas, foram os golos sofridos pelo Benfica. Depois ainda tiveram a eliminatória com o Famalicão para a Taça de Portugal, onde ganharam o jogo na Luz por 3-2, mas também com o Famalicão a estar na frente por 2 vezes. O jogo em Famalicão empataram e o Famalicão teve uma grande oportunidade para passar para a próxima fase da Taça de Portugal. Entre estas duas eliminatórias tiveram o jogo contra o Porto, em que o Porto jogou melhor e que podia ter matado o jogo. Depois deste jogo foi o jogo Benfica-Braga e a partir daí foi sempre a descer. Nos últimos 8 jogos o Benfica teve apenas uma vitória e isso é reflexo da sua quebra de rendimento. Era aí que eu queria pegar. O Benfica tem 9 jogos, 15 gols sofridos. O problema é que é da defesa, é falta de Samaris, Florentino, é o quê? Olha, eu diria que não era nem de Samaris nem de Florentino. Eu acho que nos últimos 2 jogos do Benfica e que o Samaris foi titular, deram os 2 empates, que foi o jogo contra o Moreirense e o jogo contra o Vitória de Setúbal. O Florentino no início fez 10 jogos, cerca de 10 jogos, e a partir daí foi sempre perdendo espaço. Também as oportunidades que o Bruno Lage lhe deu, ele nunca aproveitou assim tão bem.
eu acho que sofrer os golos, a maior parte deles pela esquerda, acho que a culpa é muito do Ferro, mas também do Grimaldo. Acho que a culpa não pode ser toda para o Ferro. A fazer as coberturas do lado esquerdo, o Grimaldo arriscava-se muito a fazer as subidas que ele faz, e bem, mas depois a defender errava muito. Isso era uma coisa que eu notava imenso, que era a ala esquerda do Benfica estava sempre desequilibrada. E agora eu ia falar de uma coisa, mas isto está no nosso Instagram explicado. O Spaneca é o nome do Instagram. Falamos de Julian Weigl. Depois deixem lá a vossa opinião, ver se o acham flop ou não e o porquê. Mas eu ia pegar nisso mesmo, na questão de Grimaldo. Grimaldo é um jogador que ajuda muito o Benfica no processo ofensivo, mas depois tem muitas lacunas a defender. Talvez por isso Bruno Lage tenha apostado mais em Sérvio, ultimamente do lado esquerdo, que é um jogador que defende mais do que propriamente Rafa, e por isso Rafa tenha passado pelo meio. O que é que achas, Blanco? Eu por acaso tenho aqui algumas estatísticas interessantes. Agora que estamos a falar de Grimaldo, e isto também é importante, e também falar do meio campo no processo defensivo. Pegando aí no que disseste em Rafa, o Rafa, e isto é a única estatística que eu tenho sobre ele, mas é uma importante. O Rafa é o jogador regular da equipa do Benfica, não é preciso ser um titular absoluto, mas é o jogador regular da equipa do Benfica que tem uma maior percentagem de derrotas, tem 53%. Não sei o que é que isto quer dizer, mas a estatística é assim. Mas agora pegando outra vez no Grimaldo, eu tenho de concordar com o Rocha. O Grimaldo é um lateral muito bom no processo ofensivo, tão bom que isso às vezes lhe sobe à cabeça e se esquece de defender. Algo que numa equipa como o Benfica, estar numa defesa a 4 e de repente estar com 3, sendo que um lado estar apenas ocupado pelo Ferro, que por muito bom jogador que seja, tal como já provou a época passada, neste momento temos de admitir que está em baixo de forma, dando alguns erros importantes e que depois vieram a dar golo contra o Benfica, como por exemplo estou-me a lembrar no jogo com o Aves para a Liga na Luz. Mas acho que outra coisa muito importante também tem de ser falada, e que tu tinhas perguntado há bocado se era ele que faltava ou não, é Florentino. Pelo menos eu acho que, não sei se Florentino seria a resolução para todos os problemas do Benfica, mas pelo menos acho que enquanto Gabriel está fora, acho que Florentino devia ser aposta. Isto, e pronto, aqui vão lá mais umas estatísticas. Florentino é o jogador do Benfica que mais passes intercepta e é o médio que em desarmes menos comete faltas. Também é o que menos perde a bola por 90 minutos e é o segundo jogador, apenas atrás de Gabriel, com mais passos para finalização. Portanto, não é só no processo defensivo que é muito importante, sendo que também é muito importante no processo ofensivo. E acho que isto faria muita falta ao Benfica. Eu há bocado estive a rever o jogo do Benfica-Famalicão, aquele 3-2 que já aqui falámos, e é impressionante que no gol do Pedro Gonçalves ele passa pelo meio campo todo do Benfica sem haver pressão. E eu pergunto uma coisa, Tarap tem sido um dos melhores jogadores do Benfica esta época, mas será que ele não desequilibra muito a equipa, visto que o Benfica tem sempre os alas projetados na frente e ele também, que é um médio box-to-box, leva o jogo para a frente, deixa muito o meio campo desprotegido ou não, Rocha? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Tarap surpreendeu muito, mas mais no início da época. Agora, também quando o Weigl chegou, a dupla que o Bruno Lage às vezes fazia, Tarap-Weigl, acho que desequilibrava muito o meio campo. E acho que é essa a falta que o Gabriel faz, porque tanto o Tarap como o Weigl são jogadores que não dão tanta estabilidade. Por exemplo, o Gabriel está de fora desde o jogo com o Famalicão, ou seja, a partir do jogo contra o Porto não jogou, e desde esse jogo, que foram 8 jogos, o Benfica sofreu mais 12 golos. E isso é reflexo da estabilidade e da pressão que o Gabriel fazia, que os dois médios que agora que jogam não fazem de maneira nenhuma como o jogador brasileiro fazia. Eu queria pegar mesmo em Gabriel, duas notas assim rápidas. Gabriel, o ano passado, quando o Benfica venceu no Dragão por 2-1, foi considerado o homem do jogo, mesmo tendo sido expulso por volta do minuto 70 com aquele lance com o Otávio. Mas é tão importante que mesmo sendo expulso consegue ser
ao meio do jogo. E outro aspecto é que o Benfica com Gabriel tinha 13 vitórias em 13 jogos praticamente, e agora sem Gabriel, 13 jogos, 6 vitórias, Blanco. Eu quando há pouco disse que Florentino devia ser aposta, era mesmo nesse cenário de não haver Gabriel. Com Gabriel, haver uma aposta com Florentino também seria viável, obviamente, haver uma dupla de meio campo entre esses dois, só que ainda ficaria a faltar Tarapte e Weigl. E sendo que o Benfica gastou 20 milhões por um médio e depois não o utilizar ao ser suplente, acho que os adeptos iriam cair em cima da direção em massa. Mas como estamos agora a falar de Weigl, há bocado tinha dito que o Florentino era o jogador que mais interceptava passos, pois o Weigl é o segundo jogador que mais intercepta passos adversários e também é dos que mais ganha a bola, atrás apenas de Florentino. Portanto, eu acho que sim, Gabriel é uma peça fundamental do meio campo do Benfica, sendo ainda o médio centro, o elemento do meio campo que ganha mais a bola de cabeça. Sendo que, ou seja, não é só no papel ofensivo que ele é importante na criação de jogadas, no passo para a finalização, na visão de jogo que ele tem, e muito bom, faz muitos bons passos, mas também no papel defensivo, perdão. Portanto, eu acho que Gabriel, não sei se é a causa de todos os males do que está a acontecer ao Benfica, desta queda de rendimento, mas acho que pelo menos 50% deve ser. Isso sobre o Weigl, nós depois no Instagram vamos falar melhor na publicação, mas eu acho que o Weigl foi dos jogadores que mais desiludiu esta época. Achava que ele vinha acrescentar muito mais do que acrescentou ao Benfica pelo seu rendimento que estava a dar no Dortmund, mesmo sendo um jogador jovem. Já foi capitão do Dortmund, jogava Champions, era titular numa equipa que luta pelo título alemão. Acho que foi dos jogadores que mais desiludiu. Eu também acho, sinceramente. Mas acho que com o tempo ele vai lá. Agora com a paragem, não sabemos quanto tempo é que vamos ficar sem futebol, mas acho que quando voltarem a haver treinos regularmente, pode ser que ele se adapte. Mas vamos deixar de falar de Weigl. Passo para um jogador que foi importantíssimo na época passada para o Benfica. Eu sei que não gostas dele, Blanco, mas temos de falar inevitavelmente de Pizzi. Sei que não gostas dele, mas ele foi um jogador decisivo para a época passada. O que se passa com Pizzi, Blanco? Em primeiro lugar, quero só dizer que não gosto de Pizzi não por um ódio de estimação, mas apenas acho que, pronto, chama a opinião, que ele é demasiado irregular para o Benfica. Pelo menos quase todos os jogos que vejo do Benfica, Pizzi está muito abaixo da média. Concordo. E muito abaixo das estatísticas que ele tem, de gols e de assistências. E por muito que ele tenha vários gols, acho que neste momento é o melhor marcador da Liga, ou o segundo, atrás do Vinícius. Acho que ele também falha muito. Acho que ele é demasiado inconstante. Mas pronto, voltando. Pizzi, tal como foi muito importante na época passada, também está a ser esta época, como os números mostram. Também tem vindo aqui de rendimento, mas acho que a culpa não é dele, porque toda a equipa, num todo, anda a cair de rendimento, tirando o guarda-redes Odisseias Vlachodimos, que anda a dar muitos pontos ao Benfica. Mas acho que a culpa não é dele, é de um coletivo. Também podemos pegar em Vinícius em dezembro, janeiro, talvez em novembro também, andava a golear, agora não anda, não é por um motivo individual, ele não anda a falhar golos, ele apenas não tem a bola para os marcar. Rocha, alguma coisa sobre Pizzi? Eu meio que concordo com o Blanco. Eu acho que o Pizzi é um pouco overrated, digamos assim. Eu acho que as estatísticas não demonstram o que ele dá em campo. O Pizzi tem 14 golos, atrás do Vinícius, que tem 15, e tem 8 assistências. Penso que, a par do Corona, é o jogador que tem mais assistências no campeonato. Mas não ajuda assim tanto a equipa como os números demonstram. Acho que ele, como o Blanco disse, é demasiado irregular. Principalmente nos jogos importantes em que o Benfica mais precisa do Pizzi, o Pizzi não aparece, simplesmente. Dando como exemplo o jogo no Dragão, o Pizzi foi dos piores jogadores em campo, na minha perspectiva. Não ajudou quando a equipa precisava, não saiu a pressionar quando era preciso, quando o Porto estava a ganhar e o Benfica precisava de levar a bola para a frente. Por isso acho que o Pizzi
é uma das razões para a quebra de rendimento do Benfica, mas também concordo com o Blanco, não é a única. Eu acho que Pizzi tem estado mal e é dos jogadores com mais me passo da cabeça com ele, porque, como disseram, é muito inconstante, são muitos erros em muitos jogos, faz boas exibições também, mas quando comete erros, são muitos erros. E agora, Rocha, começo por ti. A culpa é de Bruno Lage ou não? Olha, eu acho que na época passada o Bruno Lage foi uma lefada de ar fresco. Fizeram uma segunda metade da época espetacular, apenas com um empate, como já disseste, mas que este ano penso não está a resultar. Não sei se... Eu lembro-me de uma entrevista no ano passado, penso que foi ao Pizzi, onde ele dizia que o Bruno Lage dizia para eles jogarem como se estivessem na rua, como se fossem crianças, para jogar futebol com felicidade. E eu não vejo felicidade no futebol do Benfica esta época. Não sei se, para mim, de fora, parece que o Bruno Lage não consegue motivar a equipa para levá-la a fazer muitas e melhores exibições que ele sabe e que acho que os adeptos sabem que são capazes, porque o Benfica tem uma boa equipa. Não é, se calhar não é tão boa como algumas que tinha há uns anos, mas é uma boa equipa e é capaz de ser a melhor equipa do campeonato em termos individuais dos jogadores. Mas penso que o Bruno Lage não está a conseguir pegar bem neles e tirar o melhor que cada um deles tem. Blanco, Bruno Lage, o ano passado, conseguiu fazer Jonas numa entrevista à BTV, no jogo a seguir de ser retirado do futebol. Jonas ficou muito agradecido a Bruno Lage. Diz que ele era um grande exemplo no balneário, que era um senhor. O Rocha disse que este ano não está a conseguir motivar a equipa. O que é que falta a Bruno Lage para conseguir levantar esta equipa? Em primeiro lugar, essa questão de Jonas, obviamente que nota-se através das entrevistas e conferências de imprensa que Bruno Lage dá que a única palavra que dá para o caracterizar é essa mesmo que utilizaste, que é Bruno Lage é um senhor. Acho que talvez não seja a falta de motivação, porque ele até tem as suas formas de motivar a equipa. Por exemplo, no jogo com o Santa Clara, fora, o Benfica acho que foi a perder para o intervalo 1-0. O Benfica está a fazer as piores exibições da época, se não a pior. Gabriel, que é aquela peça-chave da equipa do Benfica, estava a fazer um jogo terrível. Bruno Lage disse ao intervalo que ia ter um filho e a equipa conseguiu virar para 2-1. Portanto, acho que Bruno Lage sabe motivar os seus jogadores. Óbvio que este exemplo estava... foi só uma vez, não se pode utilizar esse argumento em todos os jogos, mas acho que esse não é o problema. Óbvio que Bruno Lage também não é burro em termos táticos. Bruno Lage é um grande treinador e também aprendeu muito estando em Inglaterra como adjunto de Carlos Carvalhal, portanto acho que não é por aí. Ele apenas, tal como numa carreira de qualquer treinador, ele apenas está a ter uma má fase. Bruno Lage é um grande treinador, já provou isso. Agora, se é capaz ou não de levar o Benfica para a frente, isso é outra questão, que também tem de ser confirmada através de mais resultados, porque por muito que o Benfica esteja a ter mais exibições, nos últimos 2 jogos do Benfica, contra o Moreirense em casa e contra o Setúbal fora, o Benfica podia ter muito bem ganhado esse jogo se não fossem 2 penaltis falhados de Pizzi. Óbvio que, aliás, 3, porque no primeiro jogo contra o Moreirense ele até falhou o penalti, mas marcou na recarga. Portanto, por muito que o Benfica não esteja a jogar tão bem como tinha estado a época passada e no início desta época, que fez uma primeira volta brilhante, apenas teve uma derrota com o Porto, acho que ainda é capaz de recuperar. Eu vejo agora muitos adeptos pedirem para o Lage ir para a rua. Concordam com isto ou não? Na minha opinião, eu acho que não. Acho que Bruno Lage é um grande gajo, além de ser um grande treinador. E acho que deveria ser mantido um Benfica, até porque nota-se a instabilidade que fica num clube quando um treinador sai. Temos o exemplo do Sporting, começou com Kaiser, foi para o Pontes, foi para o Silas e agora teve de gastar 10 milhões de euros num treinador. Não queria pegar no Sporting, mas é algo que se tem de dizer. E é impressionante, ou seja,
a instabilidade que o Sporting foi vivendo e por isso está onde está. Se chega a ser eliminado pelo Alverca na Taça de Portugal, Bruno Lage para a rua ou não, Costa? Não. Borlage acho que não, pelo menos por agora, não deve ir para a rua. O Benfica apenas não foi consistente e teve uma quebra de rendimento a partir de dezembro, janeiro, no máximo. Por isso acho que não é a época que vai determinar o futuro de um treinador. Eu acho que, embora o Benfica já mostrasse sinais de fraqueza em novembro, dezembro, mesmo não perdendo pontos nesses jogos em que mostrou essa fraqueza, não quer dizer que nos jogos em que os perdeu tenha jogado pior. Simplesmente acho que não teve a sorte que nos jogos por volta de dezembro teve. E acho que isso demonstra bem o que é que o Bruno Lage consegue trazer de melhor da equipa. Como a história que o Blanco estava a trazer, de ao intervalo ter dito que ia ter um filho. Isso é uma coisa que um treinador, e um bom treinador, consegue inserir e transmitir à equipa no momento certo, no momento em que é preciso. E por isso acho que o Bruno Lage já demonstrou que tem qualidade, que sabe o que fazer com o Benfica. Simplesmente agora não tem tido a sorte que o acompanhou no último ano, mas penso que não se justifica a sua saída do Benfica, pelo menos por agora. Blanco. Também acho que não se justifica a sua saída do Benfica agora, pelo trabalho que já fez e até porque, ok, nos últimos 8 jogos as coisas não têm corrido bem, mas mesmo que o Benfica, mesmo que o Bruno Lage agora do nada se tivesse tornado o pior treinador do mundo, agora se o Benfica o fosse despedir, não haveria nenhum treinador de calibre para o Benfica conseguisse pegar na equipa em abril, maio, junho, não sabemos quando é que vai voltar a temporada, o futebol, mas não haveria nenhum treinador nesse tão curto espaço de tempo, sem conhecer o plantel, conseguisse meter no Benfica outra vez na corrida pelo título. Ainda por cima podia ver com umas ideias totalmente diferentes das ideias de jogo de Bruno Lage, que poderia confundir ainda mais a equipa. Portanto, acho que não só por esta questão de não haver ninguém melhor, mas sim porque Bruno Lage Bruno Lage é um conhecedor do plantel e do jogo do Benfica. Ele sabe o que faz, apenas acho que precisa de tempo. Agora também esta questão toda pode servir para rever ideias, para rever estilo de jogo. Portanto, por muito negativa que esta situação seja, pode ser positiva para o Benfica nesse aspecto. Pegaste aí uma coisa que é... Não, isto não é bem estilo de jogo, mas é quando o Benfica está a perder nos últimos minutos, Bruno Lage tem apostado constantemente em 3 pontas de lança. Ele faz bem. Eu acho que Bruno Lage pode fazer isso, porque ter três matacões de praticamente 1,90 m cada um, e são jogadores de qualidade, apesar de eu pessoalmente não... Quer dizer, Seferovic não, mas Diego Sousa e Vinícius já provaram a sua qualidade. Eu acho que a culpa não é dele. Ele faz bem meter pontas de lança, porque falta muita eficácia ao Benfica, isso foi-se provando em vários jogos, só que falta alguém que meta lá as bolas, e ninguém está a fazer isso. Miguel? Sim, eu acho que há jogos que se justifica o Bruno Lage apostar em 3 pontas de lança, mas por exemplo no jogo do Dragão, acho que foi das coisas mais inconscientes que o Bruno Lage fez. O Bruno Lage penso que tirou 2 médios para pôr o Diego Sousa e o Seferovic. Aliás, pelo Seferovic penso que entrou o Rafa, penso que saiu o Rafa, e não resultou de todo. O Rafa, que saiu pelo Seferovic, era um dos jogadores que poderia pôr as bolas na área, o que não aconteceu. O Grimaldo tentou subir várias vezes, mas também o Corona daquele lado também não o deixou fazer isso muitas vezes. Por isso acho que isso revela um pouco de impaciência, digamos assim, por parte do Bruno Lage, de querer chegar ao golo de uma forma muito agressiva, digamos assim. Por isso acho que adotar esses 3 pontas de lança nem sempre se justifica, mas é uma das opções. Blanco? Eu, por muito que seja fã de Bruno Lage, não quero propriamente que ele tenha sucesso numa equipa rival, mas sou
fã do treinador. Agora também tenho de criticar um bocadinho, porque acho que em nenhum cenário, a menos que a defesa da equipa adversária tenha 1,5 m, acho que em nenhum cenário pode ser possível meter 3 pontas de lanças em campo. Especialmente porque a vida real não é FM. Não funciona em termos de tática meter 3 pontas de lança, sendo porque para isso envolveria ter pelo menos um extremo de cada lado, para meter cruzamentos lá para dentro, o que deixaria o meio campo todo aberto. E se concentrarmos o meio campo ao centro, não há ninguém para meter as bolas na área. Portanto, não funciona de qualquer forma. E a prova disso é que ele já tentou meter 3 pontas de lança cerca de 5, 6 vezes esta temporada, não tenho certeza, mas nenhuma delas resultou. Em nenhum desses jogos o Benfica conseguiu dar a volta ou atingir o resultado que pretendia. Portanto, acho que Bruno Lage não faz bem em apostar nessa tática, mas pronto, isso é a minha opinião. E já agora, só voltando ao jogo contra o Porto, o Seferovic entrou aos 65 minutos pelo Taarabt. É verdade que o Taarabt estava em risco de ser expulso. Entrou o Sabaris pelo Weigl e entrou o Diego Sousa pelo André Almeida. Ou seja, o Bruno Lage tirou Taarabt, Weigl, a dupla de meio campo, e André Almeida, o lateral direito. São 3 dos jogadores que provavelmente teriam mais possibilidades de pôr a bola na área. E enquanto isso, o Bruno Lage deixou em campo o Vinícius, o Diego Sousa e o Seferovic. E eles não conseguiram a química certa com o resto da equipa para conseguir marcar golos ao Porto no final do jogo. Lá está, era isso que eu estava a dizer agora. Como é que é possível meter 3 pontas de lança num jogo em que se está a perder contra um rival? Se não funciona contra equipas de metade da tabela, em baixo da tabela, como é que isso iria funcionar contra um rival direto que estava na luta pelo título, que entretanto já ultrapassou o Benfica para primeiro lugar, tendo uma defesa sólida como é a do Porto? Como é que é possível achar que 3 pontas de lança vão resolver? Por muito que acho que Pepe saiu ilusionado nesse jogo, a dupla de centrais continuou Marcano e Mbemba, que são 2 centrais que já têm vindo a provar a sua qualidade, e mais uma vez Bruno Lage conseguiu provar que a sua tática de desespero não funciona. Eu acho que contra equipas pequenas que jogam com o bloco tão baixo, infelizmente isso em Portugal acontece, não é algo que eu gosto de ver. Percebo que possa ser eficaz certas vezes, não vai ser sempre, mas compreendo o porquê, porque o Moreirense, quando veio jogar à Luz, houve certas alturas que tinha 6 na linha mais recuada, portanto acho que nesses casos faz sentido ter 3 pontas de lança. Tem de haver alguém que meta lá a bola. Sim, pronto, isso, nesses casos eu percebo. Agora, como o Blanco estava a dizer, uma defesa como a do Porto, que é provavelmente a melhor na Liga Portuguesa a jogar pelo ar, por 3 pontas de lança que só por serem grandes não vão fazer essa diferença. Até houve bolas que até o Alex Telles ganhou ao Seferovic, por exemplo, e aí vê-se o quão má foi a opção de Bruno Lage. E agora, tu há bocado tinhas falado de Rafa. Rafa, mesmo havendo os desequilíbrios no Benfica, jogando a segundo avançado, Rafa é jogador para ser titular ou não? É segundo avançado ou extremo? São 2 perguntas. Quem quiser. Sim, para mim Rafa tem de ser titular. Mesmo com o que o Blanco disse no início, de ser o jogador, como é que era, Blanco? O jogador era o jogador mais derrotas tinha? Exatamente, isso mesmo. Com a maior porcentagem de derrotas no plantel do Benfica, 53. Olha, eu para essa estatística só tenho uma resposta, que é o Ronaldo também é o jogador com mais porcentagens de penaltis falhados. E acho que só os falha quem vai marcar. Por isso acho que o Rafa só tem essas derrotas porque vai lá jogar. Sim, isso e é acho verdade. Que uma das opções que o... Sim, exato. E acho que uma das opções que o Bruno Lage tem usado é o Chiquinho pelo Rafa, às vezes, se não me engano. E para mim, o Chiquinho não é um jogador de 11 titular numa equipa de Benfica. E por isso acho que o Rafa, para mim, é titular, sem dúvida. Rafa atrás de Vinícius ou numa das alas? Rafa atrás de Vinícius. Blanco? Eu discordo. Primeiro, com aquela estatística que eu dei,
eu não queria de todo excluir o Rafa do plantel do Benfica, porque Rafa deve ser top 3 melhores jogadores do Benfica. A parte de Pizzi, de Vinícius, top 4, a parte de Tarapte. Mas por mim ele não jogava atrás do avançado. Para mim o 11 ideal do Benfica, os 6 ideais do Benfica de contar com o meio campo e com o ataque seriam Gabriel e Florentino, ou Weigl, dependendo dos jogos, à direita ao Pizzi, na esquerda Rafa e atrás do avançado Tarapte e ponta de lança Vinícius. Acho que dessa forma poderiam conciliar-se as estrelas do meio campo do Benfica. Poderia dar-se aquele equilíbrio que tanto é necessário, jogando também Rafa e Pizzi nas aulas que sabem tão bem fazê-lo a maior parte das vezes, e assim Vinícius também podia estar na frente, ele que é o grande goleador do Benfica. Isso, sim, eu percebo o que estás a dizer. A única coisa, o porquê de dizer que o Rafa deveria jogar atrás de Vinícius foi porque acho que o Sérvio faz muita falta à equipa do Benfica e por isso é que o punha na outra aula. Sim, Sérvio também está em grande forma, ou estava antes da pausa dos campeonatos, só que o Benfica, quando está em baixa forma, tem tendência dos suplentes começarem a jogar melhor, o que é bom e mau ao mesmo tempo, porque também dá umas grandes dores de cabeça. Por exemplo, o Tarapte começou a destacar-se exatamente quando Gabriel se lesionou a época passada, a par de Florentino, a par de Samaris. Mas Tarapte explodiu mesmo este ano. Acho que está a acontecer o mesmo com o Sérvio. Sérvio era um jogador dado por perdido. Era um eterno suplente / reserva na equipa. No início da época. Exatamente, no início da época. E agora está a jogar para ser titular. Mas ainda assim acho que se devia apostar naqueles que têm mais bagagem, que têm uma maior percentagem de coisas bem feitas, basicamente. Agora deram-me duas perspectivas e fiquei um bocado confuso com o optar. Eu gostei muito do Rafa, por exemplo, contra o Sporting, quando veio do banco, decidiu o jogo completamente, partiu aquele meio campo todo, e acho que é muito útil ter um jogador como o Rafa como a jogar atrás do ponto de lança, quase não 10, mas também não é um falso 9, está ali a vaguear pelo meio. E vai muito para a aula também. Exatamente, chegar muito para as aulas, como diz o Freitas de Lobo, é um vagabundo. Mas acho que é um jogador muito, muito importante no plantel do Benfica. Com o meio campo que o Benfica tem usado esta época, com o Tarapte e o Weigl, acho que o Rafa poderia, a jogar as costas de Vinícius, poderia desequilibrar ainda mais a equipa, porque Weigl fica muito sozinho no meio campo e serve para dar a estabilidade que o Benfica tanto precisa. Estamos a chegar ao fim, vamos agora pegar nas ideias-chaves daqui. Portanto, resumindo, Félix faz falta ao Benfica ou não? Faz, mas não é ele que é o culpado, digamos assim, da quebra de rendimento do Benfica. Eu acho que João Félix, óbvio que ter um jogador como João Félix, ainda por cima, que já estava tão habituado às ideias de Lage, faz falta, mas acho que também não podemos estar a remoer no passado de um jogador que foi transferido vai voltar. Agora, por exemplo, eu também não posso estar a remoer no facto do Bruno Fernandes ter ido embora. Acho que a solução não pode passar por pensar no passado, mas sim no futuro. Meio campo ideal do Benfica, meio campo / ataque. Os 6 da frente, digamos assim. Sim. Sim. Posso começar eu, que eu já tinha dito há pouco. Para mim, Gabriel, Florentino, ou Weigl, dependendo dos jogos. Na direita, Pizzi. Na esquerda, Rafa. Tarapte de apoio ao Vinícius. Para mim, no meio, ponho, se com todos disponíveis, Gabriel, Tarapte. Na esquerda, Sérvio. Na direita, Pizzi. E à frente, Vinícius e Rafa. Eu fico com o teu meio campo e ataque, com os teus 6 da frente. Portanto, Bruno Lage fica, resumidamente foi isso. Bruno Lage fica, na nossa opinião, apesar de já haver muitos adeptos descontentes e a pedirem Jorge Jesus. Eu não queria Jorge Jesus de volta ao Benfica. Não queria. Portanto, resumindo, há uma quebra de rendimento do Benfica. A culpa é no geral. Claro que há jogadores que se destacam mais nestes momentos, como por exemplo Ferro, que está a cometer muitos erros. Querem dar uma conclusão, vocês? Eu posso dizer então que
Félix faz a diferença, mas não vale a pena remoer com o passado. Acho que Gabriel é o jogador que mais falta faz à equipa do Benfica, pelo equilíbrio que dá e pela consistência que dá. E os golos sofridos, que é uma das maiores lacunas do Benfica, penso que os maiores culpados são o Grimaldo e o Ferro. O Bruno Lage tem de se esforçar um pouco mais para conseguir dar o que é preciso à equipa, motivar a equipa e levar a equipa para as vitórias. Eu, se fosse treinador do Benfica, nesse cenário, basicamente o que eu faria era pôr o Grimaldo a trabalhar mais processos defensivos, dizer para, se quiser subir, pode subir à vontade, mas desce, vem ajudar na defesa, porque senão esse lado fica sozinho, e o Ferro já provou que sozinho não consegue dar conta do recado. Para mim, tal como já tinha dito, o meio campo tinha de ser Gabriel e depois o outro lado era ir rodando entre Florentino e Weigl. Weigl a quem tem de se dar tempo, porque é um jogador com muita qualidade, tal como já provou no estrangeiro. E acho que, tal como já tinha dito, Félix não é a causa de todos os problemas do Benfica, pelos argumentos que já tínhamos utilizado, e acho que é um bocadinho isto. Nós iremos terminar todos os podcasts assim com um facto de futebol que poderão não saber, assim uma curiosidade, portanto, Blanco. Então, até 1912, no desporto que nós tantos amamos, os guarda-redes podiam agarrar a bola em todo o seu meio campo. Olha, não sabia. Interessante. Ficamos com Exato. essa. Interessante. Bom, foi este o episódio 2. Espero que tenham gostado. Passem pelo nosso Instagram, o Spanenka. Temos lá a publicação do Weigl, onde eu dou a minha opinião sobre se o acho flop ou não. Vão lá, deixem o vosso comentário. Foi este o episódio. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!